Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Aderson Silva e Costa, que é lá de Manaus, Amazonas, cujo nome é Sinal do Céu. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, e com o objetivo de quê? De inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida espiritual. Vocês sabem, não fui eu quem escrevi o texto, foi o irmão Aderson. O que eu vou fazer? Vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Como eu faço todos os dias, né? Vou pedir para vocês compartilharem esse nosso estudo, nosso pequeno estudo. Não é cansativo, é rápido. O texto bíblico também é bastante pequeno, que é Mateus 16, de 1 a 4. Mas é a palavra de Deus, né? Que a gente estuda e a gente lê. E seria bacana se você compartilhasse para que outras pessoas tivessem esse privilégio. Se você não se inscreveu no canal, faça isso, acione o sininho, se tiver oportunidade, coloca lá um comentário, porque isso vai fazendo com que a mensagem vai ser divulgada para outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Ó Pai, nós agradecemos o privilégio de termos essa liberdade religiosa enquanto tantas pessoas sofrem no Congo, em tantos lugares da África. Ó Senhor, que nós possamos valorizar essa liberdade religiosa que temos. E ensina-nos, Senhor, que precisamos aprender no dia de hoje para colocar em prática. É em Teu nome, Jesus, que eu oro, que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então, só para lembrar, se você tiver curiosidade, a Missão Portas Abertas, que é uma missão que fala da igreja perseguida, ela lançou a lista, né, dos países mais perseguidos. E se você tiver curiosidade, dá um Google lá, www.missões Portas Abertas, e você vai ver os países mais perseguidos, os países que mais perseguem cristãos e também a rota da perseguição, de forma que vendo os países você pode então passar a orar por eles, tá bom? Bom, hoje nós vamos ver Mateus 16, de 1 a 4. E esse trecho aí vai mostrar o confronto, o momento de confronto entre Jesus e os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram aqueles que acreditavam na ressurreição, que exigiam um sinal do céu para comprovar que Jesus realmente tinha autoridade. Então eles queriam colocar, tanto os fariseus como os saduceus, queriam colocar Jesus na parede, tipo aí, mostra aí um sinal pra gente saber que realmente você é o cara, é bom. E Jesus, nem te ligo, Papa Figo, deu uma resposta super firme que diz, ele chama de geração má e adúltera, é isso que ele fala. Jesus fala, vocês são uma geração má e adúltera, é isso que ele fala. E ele fala que também não vai dar sinal nenhum, exceto o sinal de Jonas, que era uma referência à morte dele, o sepultamento e a sua ressurreição, né? Assim como Jonas ficou 3 dias lá no ventre do peixe grande, né? Então Jesus, então, disse que esse sinal seria o suficiente. Bom, o que a gente aprende também nesse pequeno texto que nós leremos? Que a fé genuína, ela não precisa de sinais visíveis, não precisa de demonstrações. Jesus Cristo, ele critica a busca por milagres como provas, destacando a importância do discernimento espiritual. Outra coisa que a gente aprende que, olha só, os caras eram os bons, os bambambãs, eram líderes religiosos, mas eles estavam cegos. Eles sabiam muito bem interpretar o clima, mas eles não conseguiam reconhecer os sinais espirituais que estavam acontecendo ali ao redor deles por causa de Jesus, né? E, logicamente, reforçando o sinal de Jonas, como símbolo do quê? De ressurreição. Jesus aponta para o maior sinal de todos, né? Que é a vitória dele sobre a morte.
Bom, então essa passagem vai fazer a gente refletir sobre como a gente tem buscado a Deus. Será que é com fé sincera ou será que a gente já está apenas esperando aí milagres, sinais visíveis? Esse texto que a gente vai ler é uma chamada à confiança e ao entendimento profundo da presença divina. Vamos ler? Mateus 16, de 1 a 4. E diz assim, ó. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem aqui a Jesus Cristo, né? Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, Jesus não deu moleza para eles, não. Aliás, deu uma bronca neles, né? Bom, o nosso texto chama-se Sinal do Céu, e o versículo escolhido aqui pelo irmão Aderson foi o 1 que diz, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ora, esses dois tipos de religiosos, os fariseus e os saduceus, eles eram adversários na teologia e nas práticas religiosas. Eles não eram de coleguinha. Mas o que eles se uniram? Se uniram para ficar atormentando Jesus Cristo. Porque eles queriam uma coisa só, pôr Jesus à prova. Queriam deixar bem claro que Jesus não estava com nada, que ele não era filho de Deus, enfim. Queriam que Jesus fosse reprovado, né? E dessa vez, esses dois grupos pediu, né, que Jesus mostrasse para eles um sinal sobrenatural, algo assim incrível, para que ele provasse que era o Filho de Deus. E nós, quantas vezes a gente também quer algum sinal sobrenatural para que a nossa fé seja fortalecida, né? E nem se dá conta que tem tantos sinais naturais ao nosso redor que comprovam realmente que Deus está conosco, a bondade de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus por nós. Deus já nos envia constantemente sinais do céu, ainda que a gente nem perceba, né? A gente pode olhar lá em Salmo 19:1, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, de cara, até a natureza, né, anuncia as maravilhas de Deus. Então, o irmão Aderson diz que já tem um tempo, né, ele participava de uma reunião de oração e lá ele ouviu várias pessoas, vários irmãos dizerem, né, os milagres que eles tinham sido alvo, como Deus tinha operado na vida deles. E quando chegou a vez dele orar, o que ele fez? Ele agradeceu. Ele agradeceu a Deus pelo fato de que naquela semana ele não tinha precisado de nenhum milagre. Mas o Senhor tinha cumprido todos os propósitos deles, todas as promessas dele na vida dele. Então Jesus guardou o irmão do mal, protegeu, ensinou, usou para ajudar outras pessoas, ajudou a fazer com que ele testemunhasse da sua graça. Então foi por essas coisas que o irmão agradeceu. Então assim, é verdade, às vezes a gente precisa de milagre, né? A gente quer que venha um sinal para saber se a gente está no caminho certo. E muitas vezes Deus realiza. Deus, com a sua misericórdia, muitas vezes nos dá aquilo que a gente pede. Mas, assim, é mais comum Deus simplesmente acompanha a nossa vida, Deus nos guarda, de maneira que a gente nem mesmo percebe. Então, temos que ficar atentos aí aos sinais do céu, que não necessariamente será uma coisa mirabolante, serão coisas assim do além, mas é o cuidado de Deus a cada dia, que não deixa de ser um sinal do céu e nos proteger, em cuidar de nós, em
nos supervisionar e cuidar. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Presta atenção à sua volta e terá todos os sinais de que precisa para provar que Deus é bom. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui, ó, o meu abraço de urso. Bem, e para nós que sabemos que Deus nos envia sinal do céu a cada momento, durante todo o dia, durante toda a noite, para nós o abraço, ó, é super, mega fácil de dar. E temos que fazer isso, temos que exercitar o abraço. Quero que você se lembre também do Salmo 25:12, que nos propusemos a decorar nesse ano, que diz o seguinte: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Isso é fundamental, porque se a gente teme a Deus, Deus vai nos conduzir para o caminho que devemos seguir. Bom, agora eu vou terminar deixando, né, a frase que a gente vem falando todos os dias nesse ano, que é uma frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.